Pode, mas assim, é muito mais comum isso, não é comum em prova objetiva. Isso é comum, de repente, numa prova mais aprofundada. A colega perguntou aqui se tem autores cobrar uma classificação que é mais tida como usual e uma classificação menos usual. Eu acho que isso é mais comum na prova subjetiva, uma prova discursiva. Uma prova objetiva não é coerente. Na prova objetiva, ele tem que cobrar aquilo que é ou é regra ou é um entendimento dominante. Né? Porque já pensou ele cobrar numa prova objetiva um entendimento minoritário? É complicado, é uma questão passiva de recurso de anulação. Mas já ocorreu. Né? Já ocorreu. Mas a gente tem que seguir aquilo que é padrão, né? Que é regra. Vamos lá. Vamos entrar no texto da Constituição. Constituição da República Federativa de 1988. Iniciamos com o texto do... Faltou o quê? Ah, eu pulei uma questão, foi, perdão. 10ª questão. Quanto à forma e quanto à origem. Já estou na assertiva, tá? Quanto à forma e à origem, a Constituição Federal é classificada como escrita e promulgada. É escrita quanto à forma, certo? E promulgada quanto à origem, certo? Quanto ao modo de elaboração, ela é classificada como histórica. Errado. Dogmática. Está vendo como cai em relação ao quê? Não é só saber que é promulgada, é em relação ao quê? Isso que é fundamental para você gabaritar hoje em dia. Agora sim, Constituição da República Federativa de 88, preâmbulo. É um texto bem grande, cansativo, mas eu vou ler, né, o preâmbulo para vocês, rapidinho. Acompanhe a leitura. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e na ordem internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, olha a expressão aí, promulgamos, a nossa Constituição ela é promulgada quanto à origem, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, aí está o texto do preâmbulo. Preâmbulo, minha gente, é uma introdução, tá certo? Mas o que eu mais vejo em prova é a seguinte pergunta, que hoje em dia quase todo mundo domina. Preâmbulo é Constituição? Não é, tá na tua apostila aí. Preâmbulo não é norma da Constituição. Não precisa se notar que tem isso na apostila. No parágrafo seguinte, que não é o texto da Constituição, tem bem assim, ó, segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não possui normatividade, ou seja, ele não se situa no domínio do direito, mas sim da política ou da história. Em relação ao preâmbulo, o Supremo adotou a tese da irrelevância jurídica. Anota com outras palavras aí, por favor. Bote, o preâmbulo não é norma da Constituição. Preâmbulo não é norma da Constituição. Até porque se fosse norma, tem artigo 1º no preâmbulo? Não tem artigo 1º. Logo depois do preâmbulo que vem o artigo 1º. E a nossa Constituição, ela não tem religião. O Estado é laico. Laico. Chega já nisso. Vou chegar. É justamente isso que a colega perguntou aqui, se a nossa Constituição observa o Estado laico. Está certo, o Brasil é um Estado laico. A República Federativa do Brasil é um Estado laico, está no artigo 19 da Constituição. Né? 19 ou 18, toda vez eu confundo. Bom, o que é que tem no preâmbulo? Tem bem assim, ó, sob a proteção de Deus. Vou aproveitar a pergunta da colega. Tem a expressão sob a proteção de Deus. Se eu considerar essa expressão sob a proteção de Deus, e eu considero que o Estado brasileiro é laico, há uma contradição. Não há uma contradição aí? Porque tem a expressão sob a proteção de Deus e o Estado é laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não tem religião oficial. Aí eu fiz uma prova uma vez, 2007 para 2008, procurador federal. Aí essa prova perguntou exatamente isso na segunda fase. Era uma prova discursiva e perguntava, candidato, como é que a própria Constituição Federal, na sua introdução, no seu preâmbulo, usa a expressão sob a proteção de Deus? Como é que você compactua, concilia isso com o conhecimento de que o Brasil, que a República Federativa do Brasil é um Estado laico? E qual era a resposta que ele queria? Qual era a resposta que ele queria? Preâmbulo não é norma da Constituição. Só isso. Preâmbulo não é norma da Constituição, aquilo que eu pedi para você anotar. Preâmbulo tem apenas um aspecto. Introdução, aspecto histórico, aspecto cultural, mas não é norma da Constituição.
Já vi em prova de concurso público a seguinte pergunta. Claro que foi uma prova mais aprofundada quando caía controle de constitucionalidade. Na tua prova, em tese, não cai controle. Eu tenho a Constituição Federal. Abaixo da Constituição eu tenho uma lei que a gente chama de infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição. Se a lei não respeita a Constituição, essa lei vai ser chamada de lei inconstitucional, concorda? Lei inconstitucional. Eu posso considerar uma lei inconstitucional com base no preâmbulo. Eu posso considerar uma lei inconstitucional com base no preâmbulo? O que é que vocês acham? Claro que não. Por que não? Porque preâmbulo não é norma da Constituição. Tá certo? Então eu só posso falar de uma lei que é inconstitucional se ela ferir algum artigo da Constituição, alguma norma da Constituição. Como o preâmbulo não é norma, eu não posso falar de uma lei inconstitucional em relação ao preâmbulo. Já vi essa questão em prova. Outra questão que eu já vi em prova, olha aqui para o quadro. Eu tenho a Constituição Federal de 88. E você sabe que todos os estados têm as suas constituições estaduais. E muito, por exemplo, pensar a Constituição do Estado de Alagoas. Muita coisa que está na federal, ela é reproduzida na Constituição estadual. Cai, inclusive, na prova de vocês aqui. É uma parte chata, porque é muito decoreba, né? A Constituição estadual. Mas vamos lá. Muita coisa que está na federal, ela é repetida ou de reprodução, inclusive obrigatória, na Constituição estadual. Aí caiu assim em prova. O preâmbulo constitui matéria da Constituição Federal que deve ser obrigatoriamente reproduzida nas Constituições estaduais. Certo ou errado? É errado, óbvio. Pelo óbvio que você já sabe que preâmbulo não é norma da Constituição. Mas vamos anotar isso aí, por favor, porque a gente esquece. Todo mundo respondeu de maneira correta, mas a gente esquece. Anote aí. Embaixo de preâmbulo, bote assim. O preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Então, o que você precisa de preâmbulo para a prova, você já tem no seu material. É o texto do preâmbulo e você saber que o preâmbulo não é norma da Constituição. Você anotou isso. O preâmbulo ele não pode servir de parâmetro de controle de constitucionalidade, que uma lei não pode ser considerada inconstitucional com base no preâmbulo. E 3, o preâmbulo não é matéria de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Dúvidas ou perguntas? Vamos seguir. Princípios fundamentais. A gente vai começar a estudar agora uma parte que é muitíssimo importante. Vou apagar essa classificação aqui do quadro, tá? Estudos do artigo, que vai do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Tá certo? Primeiro ao artigo 4º. No artigo 1º, eu tenho os chamados fundamentos. No artigo, eu pulei o segundo aqui, intencionalmente, tá? No artigo 3º, eu tenho os objetivos. E no artigo 4º, eu tenho os princípios do Brasil nas relações internacionais. Então, repito, artigo 1º, fundamentos, artigo 3º, objetivos, e artigo 4º, princípio do Brasil nas relações internacionais. Tá? Essa parte é topada de importante em concurso público. Quando eu caí isso antigamente em prova, quando eu fazia concurso, eu errava demais essa parte. E toda vez, geralmente, prova da Fundação Carlos Chagas, por que eu errava tanto? É uma parte que é muito decoreba, tá certo? Então, mas é uma parte que todo mundo domina. Sabe por que todo mundo domina? Por exemplo, quais são os fundamentos? Se eu perguntar aqui, eu sei que tem gente que sabe. Quais são os fundamentos? Aquela palavrinha. Só se diváplo. Todo mundo sabe. Sabe por que todo mundo sabe? Por que todo mundo sabe? Artigo 1º, minha gente. É uma parte que todo mundo estuda, o comecinho da Constituição. Quando eu vou para as regras mnemônicas lá no final da Constituição, né? Aí pouca gente já sabe. Então essa parte aqui todo mundo domina, porque é o iniciozinho do texto da Constituição Federal. Vamos lá? Leitura da Constituição. 2 princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, artigo 1º, constitui-se em Estado democrático, ou melhor, perdão, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos
sublinhe, circule, marque, negrite aí a palavra fundamentos, tá certo? E tem como fundamentos. 1. A soberania. Depois eu vou explicar um por um, tá? 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Antes de explicar fundamento por fundamento, eu queria focar um pouquinho no caput do artigo 1º ainda. Tem assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Sublinha essa palavra indissolúvel. Puxa uma seta dela e bote que isso é um princípio. Princípio, sublinhou a palavra indissolúvel, puxou uma setinha dela e você vai anotar que isso é um princípio. Princípio da indissolubilidade. Isso mesmo, indissolubilidade do Pacto Federativo. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Indissolubilidade do Pacto Federativo. Ó, minha gente, se eu pensar no Brasil, República Federativa do Brasil, o Brasil, obviamente, é uma federação. Todo mundo sabe disso. E nessa federação, eu tenho União, que é o ente federal. Eu tenho Estado, que é o ente regional. E eu tenho o chamado município, que é o ente local, Esse federalismo, que eu tenho União, Estado e município, ele é chamado, isso eu gostaria que você anotasse, de federalismo tricotômico. Por que federalismo tricotômico? Porque eu tenho União, Estados e municípios, 3 entes. E o Distrito Federal está onde, Lucas? O DF, ele abarca tanto competências estaduais quanto competências municipais, tá certo? Mas o federalismo nosso, ele é o federalismo que se chama de tricotômico. Eu quero a sua Constituição toda anotada, tanto que eu coloco espaço para você anotar aí depois. União, ente federal, Estado, ente regional e município, ele é o ente local. Eu sei que vocês sabem que não é possível isso, que eu vou perguntar para vocês. Para um minutinho agora e ouça. A gente ouve de vez em quando no Brasil alguns movimentos separatistas, né? O Rio Grande do Sul quer separar e formar um novo país. Isso é possível? Claro que não. Né? Por que não? Você não circulou a palavra indissolúvel aí, indissolúvel, e você botou um princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Eu não posso separar um pedaço do Brasil para criar um novo país por força desse princípio aí. Deixa o povo falar bobagem, né? Porque aquilo é inconstitucional. Tá certo? Estão anotando isso aqui, né? Federalismo que se chama de tricotômico. Eu tenho União, ente federal, Estado, ente regional e município, ente local. A gente vai aprofundar isso lá na frente, tá certo? Circulou aquela palavrinha lá, indissolúvel, e anotou o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Eu fiz a pergunta que eu não posso separar um pedaço do Brasil para criar um novo país. Sabe como é o nome disso? Direito de secessão. O Brasil não admite o direito de secessão, que é justamente eu separar um pedaço do Brasil para criar um novo país. Tá certo? Isso não se admite. Vamos para o texto da Constituição de novo. Terminaram de anotar? Posso seguir? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do DF, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Agora, vem para aquilo que é importante. Essa parte aqui até cai menos em prova. A questão mais cobrada é o tal do só, si, di, va. Só, si, di, va. Tá? Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Tá certo? Quando cai, preste atenção, em prova, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, é justamente o artigo 1º ao artigo 4º. Quando cai em prova, justamente é para diferenciar os fundamentos, os objetivos dos princípios fundamentais. Cai assim na prova.
Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a cidadania. Errado. Cidadania não é objetivo, cidadania é fundamento, tá certo? Então, decorou o sócio de Vápulo, eu costumo falar que ele resolve 80% das questões que cai essa partezinha. 80%. Ele só não vai resolver se a questão não cobrar nenhum fundamento e perguntar uma diferença de um objetivo para os princípios fundamentais. Aí você vai ter que decorar essa outra parte aqui. Tá? Mas é fundamental aqui o só, se de Vápulo. Vamos lá, soberania. O que é soberania? Quando é que você, vamos fazer uma analogia, quando é que você adquire, você que está aqui na minha frente, a sua soberania? Ou quando é que você adquiriu? Que eu sei que você já adquiriu. O que é soberania? O poder de se autodecidir. Né? Você não adquiriu, entre aspas, claro que não é soberania. Quando é que você começou a tomar suas próprias decisões? Quando completou 18 anos. Então, fazendo analogia tosca, mas que serve, por que o Brasil é um país soberano? Porque toma as suas próprias decisões. Então, e não precisa pedir autorização nem para um país estrangeiro, nem para um organismo internacional. Entendeu? Então, soberania é um poder político de se autodecidir, de tomar suas próprias decisões, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Mas eu quero que você anote esse conceito aí. Quero não. Porque isso não cai na prova, não. O que cai na prova é você lembrar que soberania é um dos fundamentos. Tá certo? Então, muito importante. 2, cidadania. Preste atenção, ele não está falando aqui cidadão. Ele fala em cidadania. Primeiro, Lucas, o que é o cidadão? É o brasileiro que goza de direitos políticos. Concorda? Então, cidadão é o brasileiro que goza ou que possui direitos políticos. Todo brasileiro é um cidadão? Não, não. Todo brasileiro é um cidadão? Não. Né? Por quê? Não é um cidadão. Vamos supor que eu seja um brasileiro nato ou naturalizado, pouco importa. Quando eu vou me alistar eleitoralmente, tirei meu título de eleitor, eu me transformei em um cidadão. Aí eu posso ser chamado de cidadão. Então, todo brasileiro é um cidadão? Não. E o que é cidadania? Observa que fundamento da República Federativa do Brasil é cidadania. E aí eu gostaria que você anotasse. Cidadania é a participação do cidadão no processo político. Anotem. Cidadania consiste na participação do cidadão no processo político. Quando você vai votar, você está exercendo a sua cidadania. Quando você, de repente, concorre a um cargo eleitoral, você vai ser votado, você também está exercendo a sua cidadania. Quando você participa de alguma coisa do processo eleitoral, até mesmo trabalhando nas eleições, né? Você aqui já participou de eleição no mês eleitoral? Alguém aqui nessa sala já participou? Ninguém? Servidor público, policial não pode, mas servidor público geralmente, se você observar aquela mesa eleitoral ali, é só servidor público. Só servidor público. Por quê? Porque quem vai trabalhar lá ganha folga, em dobro. Em dobro. Não estou ensinando ninguém a nenhuma ilegalidade, não, mas eu sempre, meu aluno, eu falo isso, né? O cara vai, trabalha um dia, na quinta-feira, né? Isso serve para iniciativa privada também. Só que na iniciativa privada, o seu patrão geralmente não aceita, né? Você vai na quinta-feira para uma reunião eleitoral. A reunião é bem rapidinho, só para ensinar como é que se passa a eleição. Então, trabalhou um dia, já ganhou 2 de folga. Não é ilegalidade, não. Está no texto da lei, viu? Aí, no sábado, na véspera da eleição, você vai arrumar a sessão eleitoral, que consiste basicamente em tirar a urna da caixa, arrumar as carteiras em meia hora, você já ganhou mais 2 dias. 2 dias. No domingo é o único dia que você trabalha. Vai de 7 da manhã até 5 da tarde, 2 dias, 6 dias de folga. Muita folga, né? Torça para ter o quê? Segundo turno. Aí chega o segundo turno, aí você bota 2, 2, 2. Minha gente, já está 12 dias de folga só para trabalhar na eleição. Né? Na eleição. É muita moleza. Isso aqui vale no setor público e vale também na iniciativa privada. Mas pega uma certidão eleitoral dessa e vai mostrar para o seu patrão? Ver se ele vai aceitar? Ele não aceita. Então, passou no concurso, você vai chegar no TRE, com a maior cara lisa, e vai falar: queria exercer a minha cidadania, queria participar do processo eleitoral. Claro que isso é uma brincadeira, tá? Mas se você observar ali, quase que 90% de quem trabalha é tudo servidor público. Pensando nessa folga aqui, tá certo? Pensando nessa folga. Tá joia, tá joia. Tá certo, gente? Então, cidadania é a participação do cidadão no processo político. Agora, policial não pode, viu? Nem militar, nem policial civil pode participar de mesa eleitoral. Então, esqueça, vocês que serão policiais, né? Inciso 4.
Inciso 3. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, muito importante. Tem muito doutrinador de direito constitucional que fala que a dignidade da pessoa humana é a norma mais importante de todo o texto da Constituição. Tá certo? Então, agora, para a tua prova, pelo amor de Deus, dignidade da pessoa humana é fundamento. Mas vamos anotar algumas coisinhas aí. O que é que eu quero que você anote? Tem doutrinador que chama a dignidade da pessoa humana de, essa expressão aqui, eu vou botar no quadro, núcleo axiológico da Constituição Federal de 88. Dignidade da pessoa humana, núcleo axiológico da Constituição Federal de 88. Já vi em prova, também em provas mais aprofundadas, mas tem doutrinador que chama dignidade da pessoa humana. Eu nem gosto de anotar isso aqui porque tira o foco do mais importante. O mais importante é você lembrar que a dignidade é um fundamento. Mas já vi em prova a dignidade da pessoa humana como meta, princípio. Meta, princípio da Constituição Federal de 88. Meta, princípio da Constituição Federal de 88. Em outras palavras, se você quiser anotar com outras palavras, é a norma mais importante de toda a Constituição. Tá certo? Então, dignidade da pessoa humana, eita, faltou um E aqui, né? É o núcleo axiológico da Constituição Federal. É o meta-princípio da Constituição Federal de 88. Essa palavra aqui, axiológico, ela é referente a valor. Então, axiológico é valor. Então, é como se aqui tivesse a seguinte frase: valor essencial, né, ou mais importante, da Constituição Federal. Se fosse toda a Constituição, tem que ser interpretada à luz desse fundamento, desse meta-princípio, desse núcleo axiológico. Alguma pergunta? 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também é um fundamento da República Federativa do Brasil. O que é que eu quero que você anote? Eu gostaria que você anotasse. Livre iniciativa, complemente. Bote primeiro econômica. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa econômica. A doutrina, chama esse inciso 4 aí, anote, de princípio básico do liberalismo econômico. Vou repetir. A doutrina conceitua esse inciso 4 aí como o princípio básico do liberalismo econômico. Princípio básico do liberalismo econômico. Joia, fundamento da República. Vamos ler. Valores sociais de trabalho da livre iniciativa econômica. Muita gente fala e usa a expressão neoliberalismo, não é? A gente via muito isso em governos geralmente de esquerda, quando criticava o governo de direita. Pronto, o atual governo, o Bolsonaro, pode ser considerado um governo liberal, na verdade, ou neoliberal. E o que é um governo neoliberal? Vamos raciocinar. É aquele governo, olha a frase final, livre iniciativa econômica. É o governo que deixa a atividade de produção de riqueza, indústria, comércio, a cargo da iniciativa privada. Então, quando a geração de riqueza fica a cargo da iniciativa privada, a gente chama que aquele governo é um governo liberal ou neoliberal. Observa que o liberalismo econômico não é nenhuma posição governamental. Está no próprio texto da Constituição Federal, no inciso 4. Quando a Constituição fala assim, ó, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa econômica, é o princípio fundamental do liberalismo econômico. Muito embora você não precise disso para gabaritar na prova. O que você precisa é gravar o VAR, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e lembrar que é um fundamento. Tá certo? E, por fim, o quinto e último fundamento do Brasil, da República Federativa do Brasil, pluralismo político. Pluralismo político, mesma coisa, só decorar o plu aqui, pluralismo político. O que eu quero que eu já vi uma prova e que cobrava da seguinte forma, deixa eu ver se eu me recordo. Que apenas o pluralismo partidário constitui o fundamento da República Federativa do Brasil. Olha a frase que eu usei. Apenas o pluralismo partidário. Apenas
o pluralismo, aí eu usei essa expressão, partidário. Que diabo é pluralismo partidário? Quem consegue visualizar? No Brasil eu tenho PT, PMDB, PSDB, e isso é o pluralismo partidário. Mas aí a Constituição não usou a expressão pluralismo partidário, ela usou a expressão pluralismo político. É muito mais abrangente do que o pluralismo partidário. O pluralismo partidário está aí dentro, indubitavelmente. Mas eu também tenho no Brasil uma sociedade plural das mais diferentes maneiras. Nós temos pluralismo de ideias, pluralismo religioso, pluralismo partidário. O que eu não quero é que você restrinja essa concepção aí, tá certo? Pluralismo político ele é muito mais abrangente que o pluralismo partidário. Dentro do pluralismo político, anotem, por favor, eu tenho o pluralismo religioso, o pluralismo ideológico. Dentro do pluralismo político, eu tenho pluralismo ideológico, pluralismo religioso, pluralismo partidário. Pluralismo ideológico, religioso, partidário. O que é que a Constituição Federal quer falar nesse inciso 5? O Brasil é uma sociedade plural das mais diferentes formas e maneiras. Plural. Ideológico, religioso, partidário. Se você voltar para o preâmbulo, não sei se você lembra, mas no próprio preâmbulo tinha essa expressão lá. Volta, por favor, uma página. Tem assim, muito embora não seja norma, mas o preâmbulo é um norte. Tem assim, ó, destinado a assegurar o livre exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista. O que é que ela quer dizer com isso? O Brasil é uma sociedade plural, né? Nós temos as mais diferentes concepções ideológicas, religiosas, né? Esse final de semana, vocês viram, eu via chamar ontem, mas não conseguia assistir no Fantástico, um candidato ao concurso do INSS, fraudou lá a cota. Artista, né? Impressionante, né? Impressionante. O cara, agora, o que eu acho pior é que ele, obviamente, praticou a fraude, mas o cara insistia na mentira, pô. Aí chamar o Fantástico para dar entrevista na casa. Todo mundo viu aqui? Né? Chamar o Fantástico para dar entrevista na casa dele, vai de óculos. Aí estava no escuro lá, deu entrevista na garagem, justamente para ter pouca luminosidade. Que mala. Estava com um conjunto de vídeo. Não, eu estava mais. Aquela foto que eu estou mais escurinha, porque eu estava meio bronzeado. Não existe, não é golpista, safado. Né? Mas o critério é muito subjetivo. Era ainda pior. Hoje, sempre bastava a autodeclaração, que era muito subjetivo. Eu me declaro pardo, eu me declaro negro, é muito subjetivo. Hoje, como passou na reportagem, inclusive, tem a autodeclaração e depois ele vai ser submetido a uma banca. Mas essa banca é formada por 5 pessoas, mas ainda há o aspecto subjetivo na banca. Né? Então, é meio complicado essa questão de cota racial. Né? A meu ver, a cota deveria ser econômica e não cota racial. Mas isso é que nem discutir religião, futebol. A gente vai ficar horas discutindo, não vai chegar a um denominador. Vamos lá. Então, só se diva plu. São os fundamentos da República Federativa do Brasil. Massa? Parágrafo único. Observa que aqui eu falei do artigo 1º. Eu vou ler agora o parágrafo único do artigo 1º. Ele é importante, ele cai muito em prova, mas ele não cai nesse jogo de questões aqui. Tá certo? É como se fosse um estudo separado, o parágrafo único, em relação à questão de concurso público, que seja bem claro. Parágrafo único, tanto que eu não vou botar ele aqui no quadro, não. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Todo o poder emana do povo. Puxa uma seta daí, por favor, e anota uma coisa. Essa história de todo o poder emana do povo, alguém sabe o que é isso? Soberania popular. O povo é soberano. Parece, né? Mas está no texto da Constituição. Também. A colega perguntou aqui se era por causa do voto. E eu falei também. Vocês vão entender o também justamente agora. Se cair na tua prova de concurso público, pergunta: o Brasil é uma democracia representativa ou é uma democracia direta? Representativa ou direta? Eu estou fazendo de propósito. Não tem resposta correta. Minha pergunta foi: o Brasil é uma democracia representativa ou é uma democracia direta? É as duas. É a soma das duas.
A soma das duas é a nossa democracia, que se chama de semidireta ou participativa. A Constituição fala assim, ó, isso não é isso. Todo poder emana do povo, não é? Todo poder emana do povo. E eu pedi para você anotar o que aí? Isso é a soberania popular. Todo poder emana do povo. Vamos ler o resto da Constituição. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Pensa no Jair Bolsonaro. Por que o Jair Bolsonaro está lá? Porque você eu digo, população brasileira. Tudo bem, né? Mas o povo votou no Bolsonaro e escolheu o Bolsonaro como seu representante. Você eu sei que votou. Tá, ó, presta atenção. Você vota e através do voto você elege o seu representante. Olha só, todo poder vem do povo, que através do voto elege o seu representante. Isso é uma democracia. Vou botar um D aqui antes. Ó. Se chama de democracia representativa. É a primeira parte desse texto aí. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se chama de, vou sublinhar aqui, democracia representativa. Você vota e escolhe o seu representante. Só que depois tem um ou, não tem um ou? Ou diretamente nos termos da Constituição. Preste atenção, gente. O povo, vou puxar uma setinha para cá, ó, também exerce o poder de maneira direta ou diretamente nos termos da Constituição. Esse exercer o poder de maneira direta é a chamada democracia direta. Ó, olha aqui para o quadro. Todo poder emana do povo, que o exerce por representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Então, eu vou botar um mais aqui no meio. O Brasil é a soma de uma democracia representativa com a democracia direta. E ela dá origem ao nosso modelo de democracia, que se chama democracia participativa, também chamada de semi-direta. Democracia participativa, também chamada de semi-direta. Anota, por favor, no parágrafo único do artigo. Então, se cair na tua prova, falar assim, a pergunta que eu fiz, mal intencionado. O Brasil é apenas uma democracia representativa, essa frase está errada. O Brasil é apenas uma democracia direta, errada. O Brasil é uma democracia participativa ou semidireta, que é justamente a soma de uma democracia representativa, aquela que você vota e escolhe o seu representante, com instrumentos de democracia direta. Alguém sabe um instrumento de democracia direta? A gente não está estudando isso agora ainda, a gente vai estudar isso lá na frente. Mas aqui, como é que o povo exerce o poder diretamente? Não, voto. Você vota e elege o seu representante. Democracia direta, quais são os instrumentos que estão no texto da Constituição? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. E também a ação popular. Então, não precisa anotar isso agora, tá certo? Porque você vai estudar lá na frente, está na tua apostila já. Mas todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou também diretamente nos termos da Constituição. E isso dá origem ao nosso modelo de democracia, que eu quero que você anote, chamado de participativa ou semidireta. Por quê? Que quando se faz a pergunta, qual é o nosso modelo de democracia? Geralmente o candidato de cara fala, democracia representativa. Democracia representativa, você lembra de voto. E por que o candidato responde sempre ela? E, gente, porque na prática, na realidade nua e crua, a gente vota e elege nosso representante, não é assim? A gente governa diretamente? Não. Por isso que geralmente a gente demonstra que a gente responde que o Brasil é apenas uma democracia representativa. Isso está errado. É um sinônimo. Participativa é a mesma coisa que semidireta, tá certo? Sinônimo. Participativa ou semidireta. É uma democracia representativa com instrumentos, né? Instrumentos de democracia direta. Tá? Muito importante esse parágrafo único do artigo 1º, mas não cai nesse jogo de questões aqui. Rapidinho, vamos para os objetivos. Eu sei que já deu aula em tese aí, a hora em tese, mas vamos passar 5 minutinhos aí para os objetivos. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais. Circule o objetivos, como está aqui no quadro.
Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Circula, por favor, o CO. Eu gravei com essa regrinha aqui, do inciso 1. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Circule o GA. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Circule o R. E, por fim, no 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, juntando essas iniciais aí, fica o COGAERPRO. Eu decorei dessa forma. Tem outras regras mnemônicas, tá certo? Mas eu decorei dessa forma, ajuda demais em concurso público. Todo mundo lembra do Sociedivablo, as pessoas geralmente esquecem do COGAERPRO. O que é o COGAERPRO? São as sílabas iniciais dos 4 incisos. Construir, garantir, erradicar e promover. Construir, garantir, erradicar e promover. Vamos ler com calma agora para a gente ir embora. Constituem objetivos fundamentais do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e, sublinhe essa última palavra, solidária. Já vi muita prova mudar por igualitária. Tá? Grifa o solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Lucas, se cair na prova que um dos objetivos do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tá certo também. Ele muda a palavrinha construir por construção, mas é óbvio que isso não faz a questão estar errada. Tem um monte de questão aí no final que trata exatamente disso. 2. Garantir o desenvolvimento, sublinha a palavra, nacional. Por que eu quero que você sublinhe a palavra nacional? Se você for no inciso 3, vai lá no inciso 3, no finalzinho, tem a palavra regional, tá vendo? E ele bota no inciso 2 assim, ó, garantir o desenvolvimento regional é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Errado. Garantir o desenvolvimento nacional. Sublinhou? Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, e agora sim, sublinho regionais. Então, se cair na prova também, reduzir as desigualdades nacionais. Está errado. Entendeu a pegadinha? Ele simplesmente faz esse joguinho de palavras aí. Erradicar é acabar. Acabar com a pobreza e acabar com a marginalização e reduzir, diminuir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Cuidado com o nacional lá em cima. E 4, por fim, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. COGAERPRO. Minha gente, é um objetivo do Brasil. Se é um objetivo do Brasil, é como se fosse uma meta a ser alcançada pela República Federativa do Brasil. Como a sua meta não é passar no concurso, o objetivo do Brasil são esses aqui, COGAERPRO, como se fosse uma meta a ser alcançada pela República Federativa do Brasil. Vamos terminar, bora para o artigo 4º. Estão em cima da hora, não? Dá para ir? Vamos dar uma lidinha rápida no artigo 4º, a gente começou mais tarde hoje, para não perder o nexo do conteúdo, né? Porque senão fica muito separado uma semana aí. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por os seguintes princípios. É assim, gente, como é que o Brasil ele vai se portar no âmbito internacional? Como é que o Brasil ele vai se portar quando ele vai se relacionar com os Estados Unidos, Venezuela, Paraguai, Argentina, com a Organização das Nações Unidas, certo? Com base nesses 10 princípios aqui. Princípios do Brasil nas relações internacionais. É o artigo, nesse jogo aqui de questões, que tem mais incisos, são 10. Observa que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo já decorou o Sociedivablo. Aqui eu só tenho 4, né? Em tese é mais fácil decorar, então o que é que eu estou querendo dizer? É mais difícil decorar o artigo 4º, porque ele tem 10 incisos. Mas, assim, até por uma questão de lógica, se você chega na prova e você vê, por exemplo, assim, ó, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, são coisas muito mais ligadas ao âmbito internacional. Então, tenta na hora da prova dar uma respirada, se por um acaso você não decorou ainda o artigo 4º. 1. Independência nacional. Não vou explicar aqui. 2.
prevalência, prioridade dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. Aqui vou explicar rapidinho. O que seria autodeterminação dos povos? Eu estou falando, minha gente, olha aqui para o quadro, do âmbito internacional. Então, o Brasil, no âmbito internacional, ele vai respeitar a decisão de cada população do mundo de se autodecidir. Não vai meter a colher. Tipo assim, se eu tenho um país vizinho que quer se unir com outro país vizinho porque os povos são muito parecidos, o Brasil não vai meter a colher lá no âmbito internacional, porque no âmbito internacional ele respeita a autodeterminação dos povos. Não intervenção. Importante também, no âmbito internacional, o Brasil é um país que se chama de não intervencionista. Que diabo é isso? O Brasil hoje em dia é um país pacífico, então jamais vai declarar guerra no sentido de ganhar território, tá certo? Então o Brasil é um país não intervencionista, porque ele não vai cometer nem ingerência no plano internacional, nem ele tipo vai declarar guerra como forma de ganhar território. A gente já ganhou território com guerra? Já, a Guerra do Paraguai, ganhamos território. Então, na verdade, o mapa mundi hoje ele é construído depois de vários conflitos armados. Na verdade, você declarava guerra, ganhava aquele território e incorporava. Hoje, mais não. Quer dizer, nos termos da nossa Constituição. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Eu preferia que você substituísse a palavra Estados pela palavra o quê? É âmbito internacional. Então, fica melhor, né, país, para ficar mais claro, né? Não estou falando aqui de Estado de Alagoas, de Estado de Pernambuco, eu estou falando de país, mas cai na prova, claro, igualdade de Estados com a letra maiúscula aí, Estado no âmbito de direito constitucional é tratado desta forma. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. Sempre o Brasil vai buscar no âmbito internacional a solução pacífica. A guerra é a última rácio, a última possibilidade. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, concessão de asilo político. Tá? Eu vou aprofundar ainda nos incisos 8, 9 e 10, mas eu queria só dar uma leitura hoje para iniciar. E como não dá tempo mais hoje, né, na aula que vem a gente aprofunda em relação ao inciso 8, 9 ou 10. E 10. Só uma coisinha. Artigo 1º, fundamentos, 3º, objetivos e 4º, princípio nas relações internacionais. Concurso é foco, minha gente. Eu era um cara que ia para o livro e me matava de estudar doutrina. Eu pegava um livro constitucional para concurso público e lia da primeira página até a última página, a milésima. Não dava certo. Não dá certo. O cara que passa é o cara que tem foco. Tá? Então, para gabaritar essa parte, você só precisa disso que está na tua apostila. Saber que o artigo 1º são os fundamentos sociais de Váplo, o artigo 3º são os objetivos, é o COGAERPRO, construir, garantir, erradicar e promover. E o artigo 4º, princípio nas relações internacionais. Fez essa diferenciação, mata qualquer prova de concurso público. Você vai ver, você não erra uma questão, se você decorar pelo menos o Sócio de Váplo e o COGAERPRO. Beleza? Na aula que vem eu trago um monte de questão para a gente trabalhar disso aí. Tem já no teu material algumas questões. Semana que vem a gente se encontra e resolve isso aí. Beleza?